Quantas vezes você já se chamou de fraco por ter parado no meio do caminho? Quantas vezes se culpou por ter abandonado uma meta, uma rotina, um sonho? A verdade que quase ninguém tem coragem de te contar é a seguinte: você não desiste porque quer, é o seu cérebro que te faz parar. Existe uma engrenagem oculta dentro de você, silenciosa, programada para proteger sua energia a qualquer custo, mesmo que isso signifique sabotar aquilo que mais importa. E o mais assustador, essa sabotagem não parece um ataque, ela vem disfarçada de cansaço, de tédio, de dúvida, de uma vontade repentina de deixar para depois. Enquanto você acha que está escolhendo, na verdade está apenas reagindo a um sistema neurobiológico que mede a cada segundo se o seu esforço merece continuar ou se deve ser descartado como perda de tempo. Mas hoje você vai enxergar o que está por trás desse teatro invisível. E quando isso acontecer, não vai mais cair nas armadilhas do seu próprio cérebro. Existe um tipo raro de realização que acontece quando o trabalho e prazer se fundem num só propósito. É quando a motivação deixa de depender de recompensas externas e nasce de um reforço positivo interno, silencioso, mas poderoso. Quem encontra sentido real naquilo que faz, experimenta um fluxo constante de dopamina, que não vem de curtidas, elogios ou metas batidas, mas da percepção de progresso diário, mesmo que invisível, enquanto muitos ainda estão presos à lógica da obrigação, do trabalhar para sobreviver. Quem se alinha com seu propósito, ativa uma circuitaria cerebral que favorece a constância, o foco e a regulação emocional. É como se o próprio cérebro, através dos neurotransmissores certos, como a noradrenalina em doses funcionais e as células da glia monitorando esse equilíbrio, criasse um sistema de recompensa que torna o esforço algo prazeroso e não um sacrifício. E quando se entende isso, o conceito de desistência começa a perder força, ou melhor, se prepara para ser confrontado. Em um laboratório silencioso, longe das grandes multidões, um experimento com larvas de peixe-zebra revelou uma verdade profunda sobre o comportamento humano, mesmo sem perceber. Esses pequenos organismos nos ensinaram o que realmente nos leva a parar diante de um desafio, à medida que tentava escapar de situações adversas, sem obter nenhum resultado concreto. Os níveis de noradrenalina em seus cérebros aumentavam de forma progressiva até atingir um ponto de ruptura. E foi exatamente nesse momento, no auge dessa descarga química, que a desistência surgia. Não por fraqueza, mas porque o cérebro ativava um mecanismo natural de preservação, sinalizando que aquele esforço já não compensava mais. O mais inquietante é perceber que esse mesmo sistema está operando dentro de nós, nas metas que largamos no meio, nos treinos que abandonamos, nas decisões que adiamos. E o que poucos sabem é que esse processo começa muito antes de qualquer um perceber que está prestes a parar. Existe um ponto invisível dentro do cérebro onde a esperança se apaga e a razão começa a calcular se vale a pena continuar. É ali que a chamada circuitaria de desistência entra em ação, uma engrenagem biológica construída ao longo da evolução, responsável por evitar que gastemos energia à toa em batalhas que parecem perdidas. Quando a noradrenalina atinge níveis elevados, sem que haja um retorno positivo, essa estrutura neural entra em alerta e começa a enviar sinais claros. Pare. Isso não está funcionando. Não se trata de fraqueza de vontade, mas de um freio interno sofisticado, desenhado para proteger o organismo do esgotamento. O problema é que na vida moderna, esse sistema continua ativo, mesmo quando o que está em jogo não é uma fuga por sobrevivência, mas uma mudança de vida, um projeto importante ou simplesmente o hábito de levantar da cama para recomeçar. E isso nos leva a uma pergunta inquietante: quem realmente está no controle quando decidimos parar? A noradrenalina é como um mensageiro silencioso que percorre os circuitos do cérebro, elevando o estado de alerta, afinando a atenção e preparando o corpo para agir. Ela não grita,
mas sussurra com intensidade nos momentos em que precisamos, de energia mental e presença. Porém, existe um sistema de vigilância dentro da mente, as células da glia, que observam atentamente esse fluxo. Quando percebem que os níveis ultrapassaram o limite saudável, tomam uma decisão sem pedir permissão, reduzem nossa disposição para agir. O cérebro entende que, se o esforço não está sendo recompensado, insistir é perigoso, inútil, até mesmo prejudicial, e assim, sem perceber, somos retirados de cena. Esse mecanismo foi crucial para nossa sobrevivência no passado, mas hoje pode ser o mesmo que sabota nossos sonhos antes mesmo deles criarem raízes. Enquanto a noradrenalina acende o estado de alerta. A dopamina entra como combustível da esperança, da persistência, da vontade de continuar, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Ela funciona como uma âncora emocional, que nos prende à ideia de que vale a pena insistir, quando o esforço parece grande demais e a recompensa não vem. É a dopamina que suaviza o impacto, equilibrando os efeitos inibidores da noradrenalina. É por isso que quem consegue enxergar sentido no processo, mesmo diante da dificuldade, permanece mais tempo no jogo. Essa interação entre os dois neurotransmissores é o que define se a pessoa vai continuar tentando ou abandonar tudo. E o mais fascinante é perceber que podemos estimular esse equilíbrio através da constância, da construção de rotinas significativas e da valorização de cada pequena conquista, por menor que seja, porque às vezes é justamente quando não vemos progresso que mais precisamos acreditar nele. É nos detalhes imperceptíveis que a motivação se constrói no respirar mais leve após semanas de caminhada, na clareza mental que surge depois de dias de estudo constante, no humor que melhora mesmo sem explicação aparente. Quando alguém se propõe a mudar, seja indo à academia ou se dedicando aos livros, o progresso nem sempre se apresenta em formas visíveis. Mas o cérebro percebe. A percepção de progresso, ainda que sutil, reforça a motivação e fortalece o vínculo com o esforço, e é aí que mora o segredo. Quem aprende a identificar os benefícios cognitivos, emocionais e fisiológicos antes dos estéticos, constrói uma base sólida, resistente à desistência. Um aluno que percebe que está raciocinando mais rápido ou dormindo melhor, não precisa ver a nota da prova para saber que está evoluindo. Da mesma forma, quem sente mais disposição no dia a dia, após treinar, já recebeu sua primeira recompensa. E essa percepção pode ser o escudo contra a sensação de inutilidade. Existe um truque quase invisível que os mais resilientes aprenderam a usar: imaginar a recompensa antes dela chegar. Hackear o cérebro é exatamente isso: enganar a própria mente com uma antecipação positiva, criando a ilusão concreta de que o esforço vale a pena, mesmo quando nada ao redor indica progresso. Depois de tudo que você acabou de descobrir, me diz, quantas vezes você achou que estava apenas desmotivado, quando na verdade seu próprio cérebro já havia decretado silenciosamente que era hora de parar? Quantas vezes você interpretou esse freio como preguiça, fracasso ou incapacidade, sem saber que era uma química silenciosa que desligou sua motivação por dentro? Reconhecer isso pode doer, mas é justamente essa dor que liberta, porque a partir daqui você tem algo que a maioria nunca terá consciência, e com consciência vem escolha. Vai continuar cedendo a esse sabotador invisível que habita sua mente, ou vai levantar com uma nova estratégia, sabendo que a constância é construída mesmo quando a recompensa ainda não chegou? Escreve nos comentários qual foi o momento em que você quase desistiu e o que te fez ficar. Se isso te fez pensar, se mexeu com algo aí dentro, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como manter acesa a chama, mesmo quando o mundo inteiro tenta apagar. Bom, é isso. Até lá.